Oi, povo, tudo bom? Então, eu ia falar sobre esse tema só no Snapchat, mas daí, tendo em vista o interesse público sobre ele, eu resolvi fazer um videozinho curtinho, porque eu acho que vale a gente discutir sobre isso. Precisamos falar sobre pais não participativos. Ontem, Dia dos Pais, todo mundo fazendo aquelas declarações lindas sobre como pais e seus filhos são maravilhosos, perfeitos e fantásticos, e daí você na sua casa pensa, putz, grilo, meu marido é um zero à esquerda, não dá. Deixa eu falar pra vocês, o meu marido, ele não é o pai 100% idealizado que eu tinha na minha mente, mas ele está muito perto. E não porque ele é muito bom, melhor, ou porque eu sou melhor, mas porque a gente conversou muito. Foram 7 anos de Manuela e mais 2 anos de Ana Júlia, que inclusive estão ali brincando, por isso você vai ouvir a voz delas conversando. Quando a Manuela nasceu, a gente brigava muito, porque ele não participava das coisas, não fazia as coisas. Eu ficava pé da vida, muito, muito, muito brava. E em vez de conversar a comunicação não violenta, o que eu fazia? Eu brigava, esbravejava, gritava, enfim, era um caos total. E chegou, culminou no ponto de eu mandar ele para fora de casa e graças a Deus ele não foi. Mas o que aconteceu? Depois de um tempo, eu entendi que ele não fazia as coisas, não é porque ele era uma pessoa má, não é porque ele queria me ofender, não era algo pessoal contra mim. Eu comecei a olhar e pensar, cara, ele foi criado com a mãe dele fazendo tudo em casa e o pai dele não participando. Ele foi criado nesse contexto, entendeu? Foram 30 anos, quando a Manuela nasceu ele tinha 30 anos, foram 30 anos de uma cultura que precisava ser desfeita. Ele não reproduzia, ele reproduzia o que ele cresceu vendo e não era para me ofender, era porque era a única maneira que ele entendia de se fazer ter uma família. Então, quando eu entendi que não era uma ofensa pessoal, eu comecei a conversar com ele e explicar a injustiça desse cenário. E ele começou a entender. Só que é claro, gente, em 30 anos de cultura, você não muda assim, ó, só por querer, só por esforço próprio, do dia para a noite. Você precisa continuamente estar mudando. E é por isso que hoje, 7 anos depois, 2 anos e meio de Ana Júlia, ele tá muito, 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 muito melhor e tá quase lá, entendeu? Ele é proativo, que é a grande reclamação das mulheres é que os homens não são proativos, a gente tem que pedir, né? A gente odeia ter que pedir, custa fazer sozinho, criança com cocô, não precisa pedir para trocar fralda, é só pegar e trocar. Só que para alguns homens, pela cultura que eles cresceram, é mais difícil. A gente tem que falar, a gente tem que explicar, a gente tem que mostrar. Só que acontece, qual que é o grande problema? Como a gente entende isso como uma ofensa pessoal, a gente quer quebrar tudo, quer dar na cara, a gente faz aquele escândalo. Só que quando a gente grita, pode até mudar. Tem 2 opções. A pessoa pode ficar na defensiva e não mudar, ser pior, criar um problema grave. Ou a pessoa até pode mudar, mas ela vai mudar para aquele momento, para parar a briga, para parar a gritaria, vai parar para aquela noite. Na maioria dos casos, se você só briga, o homem vai resolver naquela hora, ele não vai pensar em longo prazo na mudança. Agora, se você explica a injustiça do cenário, ele vai entender. Salvo raras exceções, mas assim, um homem bem intencionado vai entender essa injustiça e vai entrar para mudar isso, entendeu? Agora você tem que pensar, será que meu marido não foi criado num contexto assim, desse contexto machista, em que a mulher faz tudo? Se foi, é difícil para ele mudar, então vai insistindo, vai mostrando, vai conversando, comunicação não violenta, gente, não violenta. Ana Júlia não penteou o cabelo hoje. Sabe? Então, tipo, invista na conversa, no diálogo. Cara, tem dias ainda que rola quebra-pau aqui em casa, assim. Tem dias que eu falo, pô, de volta tenho que pedir isso, tenho que falar aquilo. Mas não é mais regra. A regra é ele ser proativo. A regra é quando eu tô vendo uma coisa que ele não tá fazendo, eu dialogar, em vez de quebrar tudo. Ainda rola quebra-pau, não vou mentir mesmo, porque ele vai ver esse vídeo, eu não vou poder mentir, né? Mas... Obrigada, filha. Eu vou colocar então pra ficar linda. Ela falou pra eu colocar pra ficar linda. Mas não é a regra. A regra que, graças a Deus, é o diálogo. E o diálogo funciona muito melhor do que a briga, do que a comunicação violenta. Então, para de olhar pra falta de proatividade do teu marido. Eu torço para que não seja o caso, porque existem raras exceções de homens folgados, né? Mas para de olhar a falta de proatividade dele como uma ofensa pessoal tua e olha para a família dele como que ele foi criado, entendeu? Conversa mais, grita menos. Não tô dizendo que isso é culpa da mulher, entendeu? Eu acho que não é, é culpa da sociedade, é culpa de como eles foram criados e tudo mais. Mas sabe, tipo, dá um voto de confiança de que teu marido, ele quer ser um pai melhor, ele só não sabe como. Ensina ele, entendeu? Ensina ele, talvez ele consiga ser mais participativo. Mais uma vez eu repito, não acho que é culpa da mulher, não é responsabilidade da mulher ser babá, ser mãe do marido, mas nem todos têm a facilidade de ver isso e mudar. A gente tem que ver, a gente quer viver no pé de guerra gritando ou a gente quer viver em paz com o marido que participa, com o pai que participa, entendeu? Que seja proativo.
Pra vocês terem uma noção, essa noite a Ana Júlia acordou tipo umas 4, 5 vezes. Na primeira vez que ela acordou, meu marido ele não ouve, não é por maldade, ele não ouve. Então eu levantei, fui lá, na segunda eu levantei, fui lá. Eu não chamei ele, na terceira eu fui lá. Na quarta vez, eu acho, se não me engano, ele acordou. Ele, na hora que eu vi, ele levantou, pegou ela, que já estava comigo, pegou ela, levou pra cama, fez ela dormir e ela não acordou mais. Ele saiu hoje, eu estava dormindo ainda, ele me ligou agora há pouco e perguntou, dormiu bem, como é que foi? A Ana Júlia acordou muitas vezes. Eu falei, acordou várias vezes, não foi só aquela. Ele falou assim, mas amor, quando isso acontecer, me acorda da primeira vez já. Há 7 anos atrás, tipo, isso era impossível de se acontecer. E hoje, essa é a postura dele. Foi devagarinho, construindo devagarinho, mas a gente chega lá. Então, paciência, amor no coração, diálogo. E lembre-se que nem todos os pais maravilhosos que apareceram nas redes sociais ontem existem, né, gente? Então, é isso. Eu não vou conseguir continuar gravando porque a Ana Júlia tá falando comigo, gente. Beijo pra vocês, até mais.